Bom, pessoal, boa noite. A ideia para a aula de hoje é a gente estudar, como eu havia falado ontem, estudar um conceito novo. Então, a ideia para a aula de hoje é a gente estar trabalhando com as instruções de set e reset, tá? Então, nós vamos trabalhar com relação a isso, set e reset, e para isso eu vou iniciar aqui com um material que eu separei aqui para mostrar para vocês. Então, saídas set e reset, né? Simbologia utilizada, né? Saída set, saída reset. Então, vamos entender primeiro o conceito, né? Qual é a funcionalidade, né? De uma forma bastante simples, né? Muito simples mesmo, mas é importante que a gente consiga visualizar isso aqui. Então, olha lá, a saída 7 sempre é acionada quando há um pulso, né? E o que a gente define por um pulso? Ou seja, toda vez que houver uma transição do nível lógico 0 para o nível lógico 1. Né? Então, toda vez que houver essa transição, e essa transição ela pode ter uma determinada duração, não importa muito no momento essa duração, mas sempre que houver essa transição de um nível lógico 0 para o nível lógico 1, nós caracterizamos com um pulso. Tá? Então, a saída 7 sempre é acionada quando há um pulso em sua entrada. Né? A saída permanecerá acionada mesmo que o valor da entrada vá para zero. Tá? Mesmo que esse valor de entrada vá para zero, essa saída permanecerá acionada. A saída só irá para zero através da instrução reset. Né? Reset. Então, não sei se todos lembram das aulas de eletrônica, onde vocês aprenderam o flip-flop, né? Os dois tipos de flip-flop, né? O flip-flop set e o flip-flop reset, e o flip-flop J e K. Né? Então, eles trabalham dessa forma também. Então, o nosso CLP, com essas instruções, ele vai adquirir exatamente essas mesmas características, as características do flip-flop. Ou seja, quando eu tiver essas instruções set e reset, elas vão trabalhar com esse conceito. Então, toda vez que eu tiver um pulso na entrada do meu set, da minha instrução set, eu vou fazer essa memorização da informação. Né? É como se fosse uma memorização. Eu vou reter essa informação. Mesmo quando há o pulso, né? Quando esse pulso voltar para o nível lógico 0, ou seja, quando ele perder a continuidade. Né? Isso é a característica da instrução set. Tá? Olhando aqui, um exemplo mais factível, né? Aqui a gente vai ver uma outra forma de endereçar, mas já a gente já vai trabalhar com o software que a gente está utilizando agora, para que vocês também tenham essa visão, né, de fabricantes diferentes. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma instrução set que tem um endereço específico, o endereço de uma saída, né? Uma saída qualquer. No caso aqui, a saída Q0.0. Né? Nosso caso, vocês vão ver que a gente vai usar as saídas OP, né? Output, OP0, OP1. É só uma questão de endereçar da forma que o fabricante está sugerindo. Então, nesse exemplo bem simples aqui, a gente tem uma instrução de entrada, né? Essa instrução de entrada, e essa instrução de entrada está conectada com a saída set. Tá? E na linha de baixo, na linha inferior, a gente tem a respectiva instrução reset. Né? A instrução reset, observem, que ela utiliza o mesmo endereço da instrução set. Né? Então, a instrução reset
Essa é uma informação importante que vocês guardem ou eventualmente até escrevam nos seus cadernos para que não haja nenhum tipo de confusão. Então, a instrução set e a instrução reset, elas sempre são no mesmo endereço, né? No mesmo endereço de memória, né? E aqui, energizando ou ativando a instrução reset, uma outra instrução, no caso aqui um contato lógico normal aberto, em que eu estou utilizando um endereço obviamente diferente do endereço utilizado para o set, né? Não tem muito sentido usar os mesmos endereços nas entradas, porque senão a instrução ficaria numa condição transitória muito rápida, né? Eu estou setando e estou resetando ao mesmo tempo, né? Então isso vamos dizer, não tem nenhuma funcionalidade real. Tá? Muito bem. Olhando aquilo que chamamos de carta de tempo, né, ou uma forma de representação, então aqui, por exemplo, na parte da linha preta, né, essa linha preta, eu estou representando aqui exatamente a instrução ou o endereço da instrução que vai ativar a minha instrução set, né? É o endereço dessa instrução que vai ativar. Então, essa minha linha preta representa isso. A minha linha vermelha, ela representa a atuação ou a forma em que vai atuar o endereço da instrução que vai conectar na reset, né? Então, a instrução reset, a linha vermelha. E a linha verde, a linha aqui embaixo, a verde, ela representa exatamente o quê? Representa a situação em que vai ficar a minha saída, né? A minha saída. Então vamos observar aqui, observar para a gente ver o que acontece. Então imagine o seguinte, a instrução I0.0 aqui, que no nosso caso, por exemplo, poderia ser o endereço IP0, depois nós vamos fazer lá no LEDSIM para ficar tudo mais fácil de entender para todos. Então a I0.0, inicialmente ela está em 0, aqui nessa condição ela está em 0, e aí o que acontece? Eu dou um pulso, né? Dou um pulso no dispositivo que está sendo endereçado aqui nessa instrução. Então eu dou um pulso, esse pulso sai de 0, vai para 1 e permanece lá em alguns segundos, né? Ou alguns milissegundos. Né? O que acontece? Lá em Q00, que é a nossa instrução de saída, ele imediatamente, ao receber o pulso, a ativação, a minha instrução de saída ela vai para 1. Ela vai para 1 e permanece em 1, né? Mesmo quando o pulso voltou para 0. Né? Voltou para 0, ou seja, a minha instrução foi desativada, mas mesmo assim a minha saída permanece em 1. Né? Ela continua ativa. Né? A continuidade lógica da instrução continua ativa. Muito bem, e quando que ela vai para 0? Quando que ela vai ser zerada? Quando que ela vai ser resetada? Ela vai ser resetada quando ocorrer o pulso em I0.1, né? Ou seja, nessa outra instrução que está associada à minha instrução de reset. Né? Então, nesse instante, o que acontece? Nesse instante, eu tenho a minha saída indo para 0 e permanecendo em 0 o tempo que a instrução continuar desativada. Muito bem. Olhando aqui para cima de novo, para a situação de 0.0, ou seja, se eu tiver um pulso de novo, né, tenho mais lá um pulso de novo, o que aconteceu? A minha saída saiu de 0, foi para 1 e permaneceu lá. Né? Então, essa forma de mostrar aqui, esse gráfico, essa carta de tempo, ela facilita o entendimento da funcionalidade da instrução set e reset. Né? Lembrando
Mais uma vez, só para enfatizar que essa instrução, ela sempre é usada aos pares. Então, quando eu tenho 7, tenho que ter um reset também, e sempre no mesmo endereço, né? Endereço de memória-imagem, né? Memória-imagem da nossa saída. Então, sempre eu tenho que utilizar o mesmo endereço. Não tenho, se eu usar endereços diferentes, o CLP não vai entender, né? Isso para qualquer tipo de CLP. Estou falando genericamente para qualquer tipo de CLP e para qualquer tipo de fabricante, né? Sempre é assim, né? Sempre é dessa forma. Concluindo então aqui o nosso texto, para ficar mais fácil de todo mundo entender, então olha lá, no exemplo acima, a saída, que é a Q00, né? A saída Q00, ela ela será acionada e permanecerá acionada quando a entrada I0.0 transitar de 0 para 1. Então, toda vez que a entrada transitar de 0 para 1, ou seja, essa instrução ficar verdadeira, né? Quando essa instrução ficar verdadeira, quando houver continuidade lógica aqui, havendo continuidade lógica, vai acontecer o quê? A minha saída vai ser ativada, vai para nível lógico 1. Né? É isso que o nosso texto está dizendo. Após acionada a saída Q00, só será desacionada quando a entrada I0.1 for de nível 0 para 1. Então, é aquilo que a gente acabou de dizer, né? Ou seja, quando que eu vou zerar a minha saída Q00? Quando que eu vou resetar a minha saída Q0.0? Quando I0.1 for ativada, ou seja, quando o reset ocorrer, né? Quando o reset ocorrer. Tá? Então essa é uma explicação de uma forma bastante simples, né? Bastante fácil de a gente entender de como é que funciona o set e o reset, tá? O set e o reset. Podemos fechar aqui o nosso texto, né? Podemos fechar o nosso texto e agora nós vamos trabalhar com o nosso LED Sim para que fique mais fácil, mais evidente para todos como é que funciona, então, no nosso caso aqui, utilizando um outro fabricante agora, né? Por isso que a gente enfatizou que o nosso curso ele não é voltado para nenhum fabricante, ele é genérico, ou seja, os nossos conceitos, os conceitos que a gente vai explorar, eles servem para todo e qualquer CLP. Né? Então vamos lá. Bom, alguém poderia dizer, não, mas espera aí, eu não estou vendo aqui em cima nenhuma instrução set e reset. De fato, não tem aqui set e reset, mas o set e reset utilizado nos CLPs de origem estrangeira, né? Qualquer que ela seja, seja americana, seja japonesa, seja chinesa, seja alemã, seja o que for, ele é conhecido como latch, olha lá, latch e unlatch. Então, o set é o latch e o reset é o unlatch, tá? Set é o latch e o reset é o unlatch. Então, dessa forma, em todos esses CLPs de origem internacional, a gente sempre vai encontrar a instrução set e reset representadas por let e unlet, tá? Let e unlet. Então vamos ao nosso exemplo, um exemplo simples, né? Semelhante a esse que nós acabamos vendo no texto agora há pouco. Vamos ver como é que funciona. Então eu vou começar aqui pelo let, né? Então eu vou colocar aqui o let e vamos selecionar uma saída, qualquer que é a saída que eu queira, tanto faz, eu tenho 16 saídas, então eu vou começar pela OP0, né? Poderia começar por qualquer outro. Então é a minha OP0, então tá aí, ó, OP0, né? Então se eu tenho um let, obrigatoriamente no meu programa,
porém, não necessariamente na próxima linha. Eu posso ter o meu reset lá em qualquer outra linha do meu programa, indiferente, mas eu vou precisar ter um reset de qualquer forma no meu programa. Então eu vou adicionar mais uma linha de programa aqui e vou selecionar o unlet, né? O unlet ou o reset, né? Como a gente enfatizou agora há pouco. Bom, se o endereço do let é o OP0, o endereço do reset obrigatoriamente tem que ser o OP0 também. Então dou um OK aqui, né? Dou um OK aqui, ou seja, eu tenho as minhas duas saídas. Então vamos fazer aqui a simulação utilizando uma instrução para ativar o meu let. Então vamos usar aqui, por exemplo, um contato lógico normal aberto, vamos colocar ele aqui e vamos dizer que esse é um contato lógico IP0, né, que está conectado na entrada IP0 do meu CLP. Coloquei lá na entrada IP0, né, já já a gente vai simular e testar, e vamos também simular e testar o reset, ou seja, o unlet. Vamos também utilizar um contato lógico normal aberto. Poderia ser um normal fechado, professor? Claro que pode, né? Claro que pode. Tudo depende da condição que você tem do seu dispositivo que está lá no campo. Então é indiferente. Eu estou usando aqui os dois contatos lógicos normal aberto só para efeito de fazer uma simulação com vocês, né? Só para efeito didático, né? Então, não vou usar IP0, porque o IP0 nós já vimos que é a condição para dar o set, né? Ou seja, o let. Então eu vou usar o IP1, né? O IP1. Então tá aí, ó, IP1. Tá? Então temos aqui let, temos aqui unlet. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá simular, né? Vamos lá simular. Estamos simulando, estamos na fase de simulação aqui, ou seja, na fase de teste do programa, que é um requisito muito importante do curso de vocês, ou seja, vocês têm que aprender a fazer testes também, ensaios, né? Então isso é efetivo, a gente tem que fazer esse tipo de coisa. Então vamos lá. Então o meu IP0 e o meu IP1. O meu IP0 está na condição aberto. Então ele está aberto. E o meu IP1 também está aberto, né? Também está aberto. Então eu vou acionar IP0. Vou acionar IP0, vou dar um pulso e vou abrir, né? Dei um pulso, ficou lá alguns milissegundos e abri. O que aconteceu? A minha saída, né, OP0, ela foi energizada e permaneceu energizada. Ela está aqui mostrando que ela permaneceu energizada, tá? Então, ela continua energizada. Então, olha, o que eu tenho para fazer aqui? Não tenho que fazer mais nada, ou seja, ela está energizada e essa informação ficou retida. Então, ela está retida, né? Essa é uma informação que foi memorizada, conforme lá no flip-flop, na parte de eletrônica, a gente aprendeu. Bom, e como é que eu reseto? Como é que eu zero a minha instrução let? Só se eu tiver uma ativação, só se a minha instrução unlet for ativada. Então vamos ativar, né? Vamos ativar. Ou seja, vamos ativar através de IP1. Então ativamos IP1, tá ali, ó, resetou a minha instrução. Ou seja, voltei à condição inicial, né? Voltei à condição, o pulso permaneceu durante alguns milissegundos, tanto no set, e também permaneceu durante alguns milissegundos no reset. E eu voltei à condição, tá? Vamos fazer de novo, só que aí normalmente os alunos têm uma curiosidade, né? Uma curiosidade. Bom, professor, e se eu acionar ao mesmo tempo, né? E se eu acionar o IP0 e o IP1 ao mesmo tempo? O que vai acontecer? Não.
Muito bem. Então eu posso dizer claramente que na grande maioria, né, eu diria que todos os CLPs que eu conheço, né, eu só não vou dizer que é na totalidade, porque pode aparecer algum CLP novo, chinês provavelmente, que tenha uma característica diferente. Mas até hoje, até o dia 28/10/2020, data de hoje, de todos os CLPs que eu conheço, se você acionar os dois ao mesmo tempo, qual que prevalece? Qual que tem a prioridade? O que tem a prioridade é a condição mais segura. Qual é a condição mais segura? É a condição de desligado, né? Então vamos fazer, vamos fazer. Eu apertei IP0 e apertei IP1 ao mesmo tempo. Olha lá, os dois estão acionados, né? Os dois estão acionados. Esse está acionado e esse está acionado. No diagrama aparecem as linhas em vermelho. Porém, as linhas em vermelho representam que as duas instruções de saída estão energizadas. Como elas estão no mesmo endereço, o endereço OP0, então o programa precisa tomar uma decisão. Qual é a decisão que o programa toma? Qual é a decisão que o CLP toma, né? Porque falar que o programa tomou uma decisão significa claramente que é uma decisão do CLP. Então, qual é a decisão que o CLP toma? A decisão pelo lado seguro. Qual é o lado seguro? Permanecer a saída desenergizada, né? Conforme está mostrado aqui. Essa é a condição mais segura que existe, deixar desenergizado, né? Porque o CLP imagina o seguinte: se as duas condições estão sendo ativadas ao mesmo tempo, significa que ou o operador não sabe o que está fazendo, né? Ele está fazendo coisas totalmente erradas, né? Então, se ele está fazendo coisas totalmente erradas, é melhor eu ir pelo lado da segurança, ou o CLP está com algum problema, então também o CLP estando com algum problema, ele mesmo, por si só, ele já vai para uma condição segura, que é a condição de desliga, tá? Então, tá aqui, ó, OP0 e OP0 tanto no LET quanto no LET, ou seja, SET e reset acionados, porém a minha saída está prevalecendo a minha condição de reset, ou seja, a minha condição de unlet, né? Então isso é só para mostrar como é que está funcionando também aqui no nosso CLP, né? No nosso CLP, como é que isso funciona. Bom, só o Johnny está presente. Gostaria de saber se tem alguma dúvida a respeito disso, se existe alguma dúvida com relação a isso que eu acabei de esclarecer aqui. Nenhuma menção do Johnny expor a sua opinião. Muito bem. Então vamos continuar. Para continuar, então, o que eu vou propor para a gente é o seguinte: vou fazer aqui com vocês, para que todos possam acompanhar, né? Eu vou fazer a solução agora, com essa visibilidade, com essas instruções, eu vou fazer a solução do problema do reservatório, né? Aquele exercício do reservatório, aquele exercício, deixa eu achá-lo aqui para a gente poder, esse aqui, né? O exercício do reservatório, ou seja, isso para quê? Para mostrar para vocês que a gente tem várias possibilidades de solução, né, do meu projeto. Então, qualquer solução que eu adotar, ela é viável, ela é válida, né? Então, no caso, eu vou adotar essa solução aqui para que a gente possa ver como é que isso funciona, né? O exercício nosso do reservatório, lá, acho que todo mundo lembra, né? Eu até coloquei uma figura aqui, que é para mostrar exatamente como é que funciona o exercício do reservatório. Então, vamos trabalhar com isso
e vamos ver como é que ficaria essa solução utilizando as instruções de set e de reset, né? Para isso vou abrir aqui o meu bloco de notas, que é sempre importante para que a gente possa fazer o nosso mapa de entradas e de saídas, né? Bloco de notas com as minhas entradas e saídas. Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu vou colocar as minhas entradas, né? As minhas entradas. Quais seriam as minhas entradas? Como a gente já viu lá na aula passada, eu nem preciso perder muito tempo. Então, a primeira entrada é o sensor de nível mínimo, né? Sensor de nível mínimo, nós vamos trabalhar com ele normalmente aberto, né? Sensor de nível mínimo normalmente aberto, e nós vamos colocar esse sensor, por exemplo, na minha entrada IP0, né? Sensor de nível mínimo na minha entrada IP0. Sensor de nível máximo, que também é normalmente aberto, eu vou colocar, por exemplo, na minha entrada IP1, né? A minha entrada IP1. As minhas saídas, então fazendo aqui de uma forma ligeira, né? Para que não percamos muito tempo, temos quem? Temos a saída que vai acionar a minha bomba B1, essa saída nós vamos colocar, por exemplo, na saída OP0, né? OP0. Temos também a lâmpada da minha bomba, né? Que eu vou colocar na saída OP1. Temos também a minha lâmpada que vai indicar que o meu reservatório está vazio. Vou colocar em OP2. E por último, né, e não menos importante, a minha lâmpada que vai indicar que o meu reservatório está cheio, está lotado, OP3, né? Então, está aqui o meu mapa de entradas e saídas, né? Meu mapa de entradas e saídas. Vamos começar um diagrama totalmente novo, zerado, para resolver esse exercício em particular, né? Esse projeto, né? Vamos chamar ele de projeto e vamos começar a trabalhar nele, só que agora nós vamos enfatizar o uso do let e do onlet, o set e do reset, let e onlet, set e reset. Então vamos lá. Então vamos colocar aqui primeiramente a nossa linha de programa onde nós vamos trabalhar com a bomba. Então tenho aqui a minha bomba, né? A minha bomba nós vamos colocar aqui para ela ser acionada por uma instrução let, né? Uma instrução set. Então ela vai ser OP0. Então tá aí OP0, né? Então OP0 é a saída que vai energizar a minha bomba, né? Saída que vai ligar a minha bomba. Então, quem é a saída, quem vai ser a entrada correspondente responsável por acionar a minha bomba? Nós já vimos lá na aula passada que é o sensor de nível mínimo. Então, vamos trabalhar com o sensor de nível mínimo, né? Quando que o sensor de nível mínimo deve acionar a minha bomba? Quando ele estiver aberto. Então, tá lá, sensor de nível mínimo. Quando ele estiver aberto, aonde é que está ligado o sensor do nível mínimo? Está em IP0. Então está aí, ó, IP0, tá? IP0. Vamos ver se isso funciona do jeito que eu quero? Vamos, ou seja, quando o reservatório estiver vazio, né? Quando o reservatório estiver vazio, o meu sensor de nível mínimo está aberto, né? Está aberto, está nessa condição que eu estou com ele aqui. Então, nesta condição, o que eu tenho que fazer? Horas eu tenho que energizar a minha bomba. Então vamos ver se isso acontece a hora que eu ligo o simulador. Aconteceu, né? Está aqui, ó. Né? Então o sensor de nível mínimo está aberto, a minha bomba está ligada. Tá. Eu comecei a encher o reservatório, olhando lá na nossa figurinha. Comecei a encher o meu reservatório. Cheguei nesse estágio aqui. Nesse estágio, o que acontece? O sensor de nível ele já foi ultrapassado pelo líquido, no caso a água. Se ele já foi ultrapassado, ele já está fechado, né? Ele já fecha. Então vamos lá, vamos ver o que acontece quando ele fechar. Então o IP0 fecha,
fechou o IP0, o que acontece? Nada. A minha bomba continua ligada, né? A minha bomba continua ligada. E é exatamente isso que eu quero, né? Eu quero que minha bomba permaneça ligada até chegar na posição superior, né? Na posição superior. Muito bem, então o que nós temos agora? Temos agora o processo de desligamento, né? Desligamento. Então vamos parar aqui a nossa simulação, vamos acrescentar mais uma linha de programa e aí vamos colocar o nosso reset, né? O nosso reset. Ou seja, eu vou ter que desligar a minha bomba. Então, vamos colocar aqui o nosso reset, sempre lembrando que tem que ter o mesmo endereço. Então, tem o mesmo endereço? Tem, ó, OP0, OP0. Tá? Lembrando da nossa aula anterior. Quem é que desliga a bomba? Ora, quem desliga a bomba é o sensor de nível máximo, né? E quando que ele desliga? Quando ele estiver ativado. Por que estiver ativado? Porque o tanque está cheio, o reservatório está cheio, e quando o reservatório está cheio, o sensor está fechado. Então, sensor fechado, venho aqui, coloquei o meu sensor aqui. Onde é que está o meu sensor? No endereço IP1. Então, está aqui o meu endereço IP1. Beleza, tá? Então, eu tenho liga a bomba, desliga a bomba. Vamos simular isso para ver se funciona, tá? Vou colocar ambos em aberto, ou seja, tanque vazio. Se o tanque está vazio, o que acontece? A minha bomba está ligada, né? Minha bomba está ligada, a água subiu até a metade e o meu sensor fechou. A bomba continua ligada, né? Continua enchendo o reservatório. A água subiu, 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 até fechar o sensor de nível máximo. Sensor de nível máximo fechado, a bomba desligou. Tá? A bomba desligou. Então está feito o nosso exercício, a parte principal do nosso exercício está feito utilizando LET e UNLET. Né? Só para poder ficar claro para todo mundo, eu vou continuar aqui só para poder mostrar para vocês como é que seria o restante do exercício. Né? Então eu tenho a bomba, né? A minha bomba representada aqui pelo SET e pelo UNLET do endereço OP0, eu ainda vou ter uma lâmpada da bomba. Né? Uma lâmpada da bomba eu acho que nem mostrei na aula passada, vou mostrar agora, eu posso representá-la, por exemplo, em paralelo aqui com a saída da bomba. Né? Então, venho aqui, coloco em paralelo, qual é o endereço da lâmpada da bomba? OP1. Então, coloquei aqui OP1. Então, o que acontece? Toda vez que a bomba estiver ligada, a lâmpada de sinalização dela também estará energizada. Né? Então, posso fazer dessa forma sem nenhum problema, tanto usando a instrução de LET, como utilizando a instrução de saída convencional, como nós fizemos na aula passada. Né? Tanto faz, né? Tanto faz. Essa é uma forma bastante correta de fazer também. E eu tenho mais duas sinalizações. A segunda sinalização é de reservatório vazio, então vou colocar lá o meu reservatório vazio. Onde é que ele vai estar? No OP2, reservatório vazio está aqui, OP2, tá? Perfeito. E tenho mais uma sinalização que eu vou acrescentar aqui, que é a OP3. Então, vou acrescentar aqui OP3, tá? Colocado aqui OP3. Quando que a sinalização de reservatório vazio tem que ser ativada? Tem que estar energizada? Quando o reservatório estiver vazio. E quando que ele está vazio? Quando o sensor de nível mínimo estiver aberto, ou seja, não estiver atuado. Isso significa que aqui eu preciso utilizar, então, uma instrução que vá ativar essa condição. Qual é a instrução? Sensor de nível mínimo. Onde é que ele está? Está no IP0. Então, está aí, ó, IP0. Tá? E a outra, OP3, é a sinalização de reservatório cheio. Né? Reservatório, quando que ele está cheio? O reservatório está cheio quando o sensor superior estiver fechado, estiver ativado, ou seja,
a água chegou, está batendo nele, né? Se a água está batendo nele, então ele vai estar fechado. Então eu vou utilizar aqui um contato lógico normal aberto, com que endereço? O endereço de sensor de nível máximo, IP1. Então tá aí, ó, né? Com isso a gente fez o exercício completo, né? Vamos simular para ver a funcionalidade. Então, simulando aqui para ver assim a funcionalidade, a hora que eu liguei o simulador, de cara, 3 saídas estão ativadas. Por que elas estão ativadas? Elas estão ativadas porque os meus sensores estão na condição aberta, né? Os meus sensores estão na condição aberta. Por que eles estão na condição aberta? Porque a água está lá embaixo, ou seja, o meu reservatório está vazio, né? Está vazio. E se o meu reservatório está vazio, o que precisa acontecer fisicamente? Fisicamente eu preciso ligar a bomba, preciso acender a lâmpada para indicar para o operador que a bomba está ligada e preciso sinalizar que o reservatório está vazio. Então está correto, né? Totalmente correto. Tá. Aí a água começou a encher. Ao começar a encher, o sensor de nível mínimo vai fechar. Vai fechar, né? Porque a água vai passar por ele. Então vamos fechar o sensor de nível mínimo, né? Fechando o sensor de nível mínimo, o que está acontecendo aqui, né? O que nós notamos aqui de claro, né? Ou seja, a minha bomba continua ligada, né? Continua ligada, porém a minha sinalização ela apagou. Isso é um erro, né? Eu estou fazendo aqui justamente para mostrar para vocês que isso não é efetivo, né? Ou seja, eu preciso de fato, se a minha bomba está ligada, né? Se a minha bomba está ligada, eu preciso manter a minha lâmpada energizada. Então vamos parar a simulação aqui e chegamos à conclusão que neste caso eu não posso colocar em paralelo aqui por causa da continuidade, né? Eu perdi a continuidade aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa instrução daqui, vou deletar, né? Vou deletar essa instrução e posso colocá-la ou imediatamente aqui a seguir, ou eu posso colocar lá embaixo, né? Ah, mas não vai criar nenhum problema? Não, não cria nenhum problema. A garantia que eu tenho é o ciclo de varredura do CLP, né? Ou seja, o ciclo de varredura é um ciclo fechado, então eu posso colocar as linhas de programa em qualquer ordem, que eu sempre tenho a garantia que essa funcionalidade vai estar sendo atendida. Então vamos colocar aqui, só para vocês verem, eu vou colocar aqui mais uma linha de programa aqui embaixo. Essa linha de programa vai ser da minha saída OP1, então minha saída OP1 está aqui, ó, OP1, né, que é a lâmpada que indica que a bomba está acesa. E quando que essa lâmpada tem que estar acesa? Ela tem que estar acesa quando a bomba estiver ligada, né? Então, quando que a bomba está ligada? A bomba está ligada quando a saída dela estiver energizada. Então tá aí, ó, a saída dela é OP0, né? Então tá aqui, ó, OP0, né? Vamos novamente testar, vamos simular, né? Vamos deixar todo mundo na condição aberta, ou seja, tanque vazio, e vamos simular, né? Simulando, novamente temos os 2 sensores abertos, as 3 saídas energizadas, ou seja, ativadas, a saída da bomba, a saída da lâmpada da bomba e a saída indicando que o reservatório está vazio, tá? Então, começamos a encher o tanque, começou a encher o tanque, o nível mínimo fechou, né? O que aconteceu? Se o nível mínimo fechou, a minha bomba continua ligada e agora sim, né? Observem que agora nós corrigimos o nosso ladder, corrigimos o nosso programa. É assim que a gente faz, né? Ninguém vai fazer o ladder de primeira, quer dizer, ninguém não posso afirmar isso, não estou menosprezando ninguém, mas dificilmente a gente acerta na primeira. A gente tem que fazer algumas correções, então está aqui feita a correção. A nossa lâmpada agora está acesa, indicando que a bomba está ligada. Bom, continuou subindo até chegar ao sensor de nível máximo. Chegou o sensor de nível máximo,
a minha bomba desligou, obviamente a minha lâmpada apagou, que indica que a bomba estava ligada, e acendeu agora uma outra lâmpada, ou seja, ativou uma outra saída, que é a saída de quem? Do reservatório cheio, né? Afinal de contas, eu estou com o reservatório cheio, né? Comecei a consumir a água, o sensor de nível máximo abriu, já não tenho mais o reservatório cheio, está aqui, né? E agora eu vou de novo, de novo não, eu continuo consumindo a água até chegar ao nível mínimo, ou seja, o sensor de nível mínimo abriu. Volto à condição inicial, onde eu tenho de novo o ciclo de trabalho começando novamente, tá? Então, com isso, eu quis mostrar para vocês o nosso mesmo exercício que nós fizemos na aula passada, só que agora usando o conceito do let e do unlet, né? O conceito do set e do reset, né? Que é um conceito novo, estamos começando a aprender esse conceito hoje, que pode ser utilizado em qualquer ocasião, né? Ou seja, qualquer que seja o meu projeto. Só tenho que tomar os cuidados necessários para poder usar a lógica correta para ativar o let e para ativar o reset, né? Então, posso usar em qualquer projeto que eu esteja desenvolvendo, posso usar essas duas instruções, só preciso cuidar para que essas instruções sejam utilizadas da maneira correta, né? Ou seja, utilizando a lógica aqui adequada para elas, né? Então é isso o que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Vou deixar uma atividade com vocês, né? Aliás, não vou deixar uma atividade, já deixei, né? Eu já deixei essa atividade. Como ninguém entregou até o presente momento, e como eu estou com o coração muito bondoso ultimamente, então eu vou prorrogar a entrega dessa atividade. Só que também eu tenho que cobrar alguma coisa, né? Senão não serve para nada, né? Então a atividade que eu passei para vocês é a atividade número 3, aquela das lâmpadas e das botoeiras, né? 3 lâmpadas, 3 botoeiras, né? Quem tiver dúvidas é só voltar na nossa aula lá anterior e verificar o exercício que eu expliquei ele detalhadamente. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou prorrogar o prazo da atividade 3, ou seja, vocês vão me entregar a atividade 3 até a semana que vem, né? Até a próxima data da nossa aula, e aí vão fazer a atividade 4. Então, vocês vão fazer a 3 e a 4. Só que a 4 é igualzinha a 3, exatamente igual a 3. Só que aí, para 4, vocês vão usar let e unlet, tá? Set e reset. No caso, a instrução de let é para ligar as lâmpadas, né? Let vai ligar as lâmpadas e unlet vai desligar as lâmpadas, né? Unlet vai desligar as lâmpadas. Então, estou prorrogando a entrega da atividade 3 e estou solicitando a atividade 4. Claro que essas duas atividades vão ser avaliativas, né? Eu vou corrigir e vou dar pontuação para vocês através da entrega, tá? Então, eu vou escrever tudo isso em postagens, talvez eu coloque numa tarefa, né? Porque eu sinto que vocês se sentem mais confortáveis quando tem tarefa. Então, eu vou colocar isso em tarefa e aí já vou colocar no canal aqui para que todo mundo tenha essa informação ao acessar o nosso canal aí, né? Tudo bem, acho que da minha parte é isso aí. Queria saber se tem alguma dúvida, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não. Johnny, você está conectado, tem alguma dúvida? Os demais que assistirem essa aula remotamente, questionem para mim, por favor, via chat. Johnny, tem alguma dúvida?
nenhuma dúvida, ótimo. Então vou parar aqui a nossa gravação nesse instante e